Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo, mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui, combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal! Você respeitou os seus limites? Porque o assunto de hoje é exatamente esse: limite. Como que você vem lidando com os seus limites? Isso é muito importante. Gente, limite, olha só. Limite é algo bem interessante da gente conversar. Por quê? Limite serve como segurança, que é legal. O que é o limite? Vamos lá, limite é como se fosse uma linha que determina para onde você pode ir, até onde você pode ir. Ela que separa duas durações, vamos lá. Vai explicar da maneira que está no Google. Vamos lá, eu dei uma olhadinha aqui no Google, olha só. Limite, linha que determina uma extensão espacial ou que separa duas extensões. Momento, espaço de tempo que determina uma duração ou que separa duas durações. Gente, então vamos lá. Limite, gente, isso aqui tá voltando aqui o som. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, porque eu quero saber se tá direitinho. Limite é algo que a gente precisa dar para uma criança, para algumas pessoas. É o limite que eu dou. Isso aqui é o meu limite. Mas será se a gente vem respeitando os nossos limites? Eu dou limite para os meus filhos, eu dou limite para o meu marido, eu dou limite para não sei quem, para não sei que lá, eu dou limite no meu trabalho, mas você dá limite para você. Tanto limite no positivo como limite no negativo. Bom dia, Cíntia. Que limites que você vem se dando? Então hoje, segunda-feira, no nosso Café com Fabi, pega seu cafezinho e vem comigo e vamos falar sobre limites. Olá, Cíntia. Gente, quase que eu derrubei o negócio aqui agora. Olha que doido. Vamos lá, limite, né? Então, eu passei do limite aqui, quase que eu derrubei o celular. Gente, olha só. Muitas vezes na nossa vida, a gente começa a fazer tantas coisas, mas tantas coisas, que a gente acaba não dando limite pra gente. Limite de forma positiva. O que seria o limite de forma positiva? Quantas horas tem o seu dia? Quantas horas úteis tem o seu dia? O que realmente está no seu dia de programado, de organizado, que você precisa dar conta? E que se você percebe que se você não vai conseguir dar conta, você vai lá e ainda começa a colocar mais coisas. E aí você vai perdendo totalmente o limite. Não é o controle, o limite é até onde você pode ir. E aí você vai se sobrecarregando, se sobrecarregando, se sobrecarregando. E isso vai te estressando, vai te atrapalhando. E isso gera o quê? Um incômodo. Quando a gente não põe limite pra gente, de forma até positiva, até aqui eu posso ir, porque aqui é saudável para mim. Quando a gente não põe esse limite, a gente está o tempo todo se auto-sabotando. A gente está o tempo todo que se maltratando. Agora também a gente tem que começar a entender que o limite também, ele não pode ser somente algo para te limitar. Olha que doido. Porque às vezes também a gente cria uma barreira que eu sou até aqui e você não dá a chance de ir além. Olha como é doido esse negócio do limite. A gente precisa ter o limite para saber até onde a gente pode ir de forma saudável, equilibrada. Para que a gente consiga ter um dia, uma semana, um mês, um ano, o semestre, enfim, de forma equilibrada, para que a gente consiga, entre aspas, eu volto a falar, a dar conta.
porque coisas externas virão. A gente precisa ter o limite em relação ao que a gente fala de sim, ao que a gente fala de não. Mas a gente também não precisa ficar presa no limite que a gente cria para que a gente possa crescer. Percebe isso? E a gente só começa a entender isso quando a gente começa a se conhecer, a se entender, a se ouvir. Quantas vezes a gente extrapola o nosso limite? Da comida, da bebida, da agressão, das palavras que não eram para ser ditas. Na emoção que extrapola e a gente passa dos limites. E depois a gente fala, caramba, o que eu falei? Claro que também ninguém aqui vai ser uma pessoa totalmente regrada, um robô. Que, como eu sempre falo, nós somos o quê? Seres de emoção. Nós somos seres que sentem. Todo mundo aqui sente algo, alguma coisa. Todos nós. Agora, eu volto a dizer, eu dou o exemplo. Eu posso apagar aqui. Eu não quero iluminar essa emoção que não me faz tão bem. Eu quero iluminar essa outra emoção. Então, que luz você vem dando para as suas emoções? Aonde você vem iluminando as suas emoções? E quando a gente começa a perceber para qual foco, para que luz eu quero dar para a minha emoção, eu começo a entender os meus limites. Tanto meus limites para seguir, para ir para um desconhecido, porque isso aqui já está pequeno demais e eu quero ir além. Então eu extrapolo essa minha linha do limite para conhecer, para seguir, para me transformar, para me conhecer, para me conhecer novamente, perdão, eu repeti, para me conhecer, ou eu também começo a entender o meu limite para que eu tenha uma vida saudável e equilibrada, aprendendo a falar não, aprendendo a ter tempo para mim, aprendendo a me respeitar, aprendendo a me amar, aprendendo a saber até onde eu posso ir para que meu dia consiga ser um dia equilibrado, por mais desequilibrado que ele possa ser, por mais louco, porque a nossa vida é louca, cheia de altos e baixos. Mas eu não preciso, dentro dessa loucura do meu dia, sair do meu limite e cada vez mais pôr mais coisas vindo do outro, tendo que segurar o do outro, porque o outro também não entende qual é o limite dele. E aí, como o outro não dá conta do limite dele, eu vou lá e ajudo o outro. Eu não vou dar conta do meu limite, não vou dar conta de mim. Como é que eu vou terminar o meu dia? Percebe? Eu queria ouvir um pouquinho vocês aqui. Vocês conhecem o limite de vocês? Vocês entendem qual é o limite de vocês? Vocês percebem que limite é algo extremamente saudável na nossa vida? Faz sentido isso para vocês? Vocês percebem que quando a gente começa a pôr limite para a gente e para os outros, a gente está simplesmente dando mais saúde para a gente, emocional? E quando a gente começa a jogar essa saúde emocional, a gente começa o quê, gente? A acalmar. E quando a gente começa a acalmar, a gente começa o quê? A diminuir o nosso cortisol. Diminuindo o nosso cortisol, a gente come menos. A gente se sabota menos, a gente se angustia menos. E aí esses prazeres imediatos, que é o que a gente faz muitas vezes quando come, para acalmar, diminui. Porque eu começo a ter uma vida mais, não é, eu falo equilibrada, mas eu sempre estou falando equilibrado, porque nossa vida também não é tão equilibrada, mas começa a ter uma vida mais controlada no sentido das minhas emoções. Eu não consigo controlar o que está fora. Eu não tenho esse controle. E é um sabotador altíssimo às vezes, quando você quer controlar o outro o tempo todo. Você está invadindo o espaço do outro o tempo todo. Você está invadindo a vida do outro o tempo todo. Você não respeita o limite do outro quando você quer controlar tudo. Isso é um sabotador assim que atrapalha muito, te deixa extremamente estressada, cansada. E aí
que acontece? Quando você tem esse controle, a gente não tem, mas a gente consegue controlar o que eu quero para mim de sentimento, de emoção, de limite, do que eu consigo fazer comigo. Percebe? Controlar daqui para fora jamais. Cada um é cada um, cada ser é cada ser. A vida vai presentear a gente com várias coisas. De repente eu tô aqui fazendo a live com vocês, eu não controlo se a luz acabar. Se de repente a companhia elétrica resolver apagar tudo, eu não vou controlar isso. Percebe? Mas eu posso saber como que eu vou me sentir, me controlar. Eu posso ficar com raiva, quebrar meu celular. Eu posso falar um baita no palavrão e falar, caramba, que droga, isso acontece comigo, ó céu, ó vida, ó azar. Virar vítima das circunstâncias. Ou tipo assim, caramba, ok, de repente eu não li que tinha um comunicado no elevador, que hoje iria faltar luz. De repente eu não percebi outra coisa, entende? E ok, e no dia seguinte, ou mais tarde quando voltar a luz, e aí galera, tive imprevisto, ó, aconteceu. Amanhã vamos continuar então, para o papo, café com família de boa. Claro que não é assim o tempo todo, gente, é óbvio que não é assim o tempo todo. Mas quando não era assim o tempo todo, eu tento sim, de verdade, parar e prestar atenção. Isso é uma forma de eu pôr limite. Até aqui talvez eu me permita ficar chateada, pau da vida, com raiva. Mas espera aí, eu não quero ultrapassar essa linha. Porque eu sei como eu funciono se eu ultrapassar, porque eu já me conheço. É fantástico quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento por isso. Por isso que eu falo da vida que é equilibrada e não é. Porque a gente não vai deixar de sentir. É mentira quem chegar e falar assim, agora eu tenho meu autocontrole, agora eu conheço todos os meus limites, eu agora estou isso. Não, é mentira. Agora, o que é legal e é verdadeiro, sim. Eu sentir, eu entender, eu ficar chateado, eu ficar triste, mas até onde eu quero ir com isso? Então, eu já tenho aqui a minha linha. Daqui para lá eu já não passo, porque eu sei o que vai acontecer. E eu não gosto dessa Fabiana. Entende? Eu não dou uma estrela para essa Fabiana que eu conheço, que eu posso ir só até aqui. Porque se eu passar essa faixa, esse limite, é a Fabiana que começa a ficar ansiosa, preocupada. Uma Fabiana feia. Uma Fabiana que começa a querer descontar na comida. É a Fabiana que começa a querer descontar com briga, com raiva. E se eu já conheço, se eu sei que dali para frente essa Fabiana é assim, por que eu vou iluminar essa Fabiana? Vocês percebem como funciona o autoconhecimento? Vocês percebem como é importante a gente entender os nossos limites? Mas também é interessante a gente começar a entender os nossos limites de ir além, de querer mais, de repente aqui já estou presa, já estou segura demais, então vale a pena eu dar um passo, sair dessa linha e ir um pouquinho mais à frente. Isso é o autoconhecimento. Isso é você começar a se olhar e começar a conhecer um pouco mais como você se sabota. Porque os nossos sabotadores, esses bichinhos que eu sempre brinco, gente, são os bichinhos que ficam aqui na nossa cabeça puxando a gente para baixo o tempo todo. Porque você percebe que está sabotando quando a sua emoção começa a ficar triste, agoniada. Quando mexe isso aqui de forma negativa. Quando você faz algo e fala assim, caramba, puxa vida, não era assim. E causa mal, me faz mal. É essa hora que você percebe que você está se sabotando. Quando você quer fazer algo e você realmente não faz. Porque de repente seu controlador está alto demais. Quando eu falei, quando você quer controlar a vida, o externo. Como? Não vou controlar o tempo, não vou controlar a vida do outro. Não tenho como. Ou quando de repente também a nossa vítima demais, tudo acontece comigo, ó céu, ó vida, ó azar. Quando eu começo a perceber que eu sou responsável, é um salto. Como muita gente fala hoje em dia, é um salto quântico.
Quando você começa a perceber que a perfeição demais, deixar de fazer algo porque você tem que fazer perfeito demais, você põe um limite altíssimo para você. Se não tiver impecável, perfeito, sem uma vírgula torta, eu não entrego esse trabalho. Aí você vai lá, porque seu limite está lá. Não, meu limite é esse, tem que estar assim, perfeito. E aí o que acontece? Você às vezes perde uma promoção. Porque de repente você só achou a cor da planilha não bonitinha, que a linha não estava tão bonitinha, e outro foi lá e entregou. Não estou falando que tem que entregar de forma feia, não. Não é isso. De forma mal feita. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é entender até aonde o seu limite está te atrapalhando. O limite do autocontrole, o limite da perfeição demais, o limite de se tornar vítima. Isso são limites também, que você põe para você. Ai, me permito sentir isso. Está dentro da minha zona de conforto. Então, às vezes, a gente tem que tirar isso da nossa vida. Entender, ouvir. Será que realmente eu tenho que entregar esse trabalho tão assim? Esse é o meu limite de qualidade mesmo? Mas aí eu vou lá e perco sempre aquela promoção? Porque eu fico tão focado em uma coisa e também não consigo fazer as outras? E o que acontece, gente? A gente se sente o que lá na frente? Frustrada, triste, chateada. Aí vem o quê? Vontade de comer. Percebe como eu sempre falo aqui que eu não falo de emagrecimento? Todas as vezes que a gente começar a se sabotar, a não entender os nossos limites, a não querer conhecer os nossos limites, a gente vai estar o tempo todo se auto-sabotando. Todas as vezes que a gente também não der o limite para o outro em relação à nossa vida, você realmente pegar, cara, até aqui você pode ir, principalmente numa relação. Quantas vezes eu já ouvi dentro de relacionamento, de pessoas chegarem para mim e falar assim, nossa senhora, eu fiz tudo por ele. Eu abdiquei da minha vida por ele. Você não colocou limite nessa relação. Aí você tem uma vida frustrada, porque se o cara, desculpa o termo, eu tô falando cara aqui, modo de dizer, tô falando de relacionamento. Se o cara, sei lá, deu uma coisinha fora, eu não tô falando de traição não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas sei lá, fizer alguma coisa fora do que você acha que ele tem que fazer, que ele não deva fazer, pronto, para você é o fim, porque você abriu mão da sua vida, você não colocou limite nessa relação. Aí o cara de repente resolveu jogar futebol numa quarta-feira, que ele está acostumado numa quinta, ele resolve também numa quarta, você faz assim, poxa, mas eu vou ficar em casa porque eu deixei de ir para minha aula de dança para poder ficar com você. Cara, peraí. A gente tem que pôr limite também no que a gente quer dar também para o outro. Eu não posso entregar a minha vida na mão do outro. E muito menos eu quero a vida do outro nas minhas mãos. Dentro do relacionamento a gente precisa ter esses limites sim. E aí dentro de cada limite a gente cria acordos. Que é isso que é a relação que dá certo. Que aí eu não fico numa relação extremamente me sentindo angustiada, com medo, preocupada. E toda vez que eu tô com medo, tô preocupada, tô angustiada, eu tô o quê, gente? Eu tô querendo compensar isso. E eu compenso como? Desculpa, de novo, comendo. Porque eu quero dar conta dessa relação. E aí você não põe o seu tempo. A pessoa nem sabe até onde ela pode ir com você. Porque você vai dando tanto espaço. Eu vou fazer aqui uma comparação de brincadeira, mas é quase isso. Maria Flor, quem não sabe, quem não conhece, eu tenho uma irmãzinha de 4 patas que eu amo de paixão, amo. É minha vida, Maria Flor. Ela dorme na cama. Então, quando eu tô na cama, eu e o marido, ela tem a mania de dormir atravessada. Então ela vai o quê? Empurrando você. Ela vai te empurrando.
Se eu não der limite para Maria Flor, o que acontece? Ela literalmente vai me tirar da cama, para que eu durma no chão e ela dormir na cama. Vocês percebem? Então o que eu tenho que fazer? Ah, gente, é bichinho, não sei o que, é bonitinho, mas eu chego para a Flor, eu pego a Flor e faço assim, eu empurro a Flor para jogar a Flor pro meio, porque assim, Flor, esse aqui eu vou dormir aqui, isso aqui é meu limite. Vocês percebem? Aqui é o meu pedaço. Você pode até dormir colada comigo, mas daqui você não pode passar, senão eu vou dormir no chão. E eu não quero dormir no chão. Vocês percebem como é que é o limite? Muitas vezes a gente precisa chegar para o outro e falar assim, olha só, daqui você não pode passar, eu não quero. E empurra novamente, olha, daqui você não pode passar. Você pode chegar aqui, ó, colado aqui. Mas daqui para cá você não pode, porque eu não vou sair para que você entre. É isso, gente. A gente precisa fazer isso na vida. Dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa empresa. Porque senão o outro vai invadindo tanto o nosso espaço e você vai permitindo que você depois fica sem espaço. Aí você vai dormir no chão. Entendeu? E você também não pode fazer isso com você. Querendo abraçar tudo e você mesmo impor o limite com você. Até aqui eu posso ir. Como eu falei, eu não deixo de ficar chateada, eu não deixo de ficar triste, eu não deixo de ter todos os sentimentos, mas eu me permito sentir até aqui. A partir daqui eu já sei como eu sou e eu não quero mais. Porque eu consigo controlar. É desta forma. E só desta forma que a gente consegue dar o passo maior para o autoconhecimento, para o autocuidado, para o autoamor. É se respeitando, é se olhando. É literalmente se limitando. De forma positiva e não ser uma pessoa limitada. Olha que doido. Quando a gente começa a pôr no limite, a gente não fica limitada, muito pelo contrário. A gente abre a nossa cabeça para entender até onde a gente pode ir e ir além desse limite para crescer. É dessa forma. E claro, chegando no final da live, eu gostaria muito de saber se está fazendo sentido para vocês. E eu vou fazer uma cartinha da psicologia positiva antes da gente fazer o nosso o quê? Nossa respiração. Porque muitas vezes quando a gente começa a perder um pouco o nosso controle, ficar agitada demais, perceber que a coisa está estranha, a gente precisa daquela acalmada. É desta forma. Então vamos tirar a nossa cartinha da psicologia positiva dessa semana. Vamos ver o que ela tem pra gente hoje. O que a gente pode levar de legal essa semana? Vamos lá. Olha que legal. O que você faria para não ter medos? Gente, medo é algo que é positivo também, dependendo do medo. Porque o medo ele já nasce com a gente. O medo é um sentimento, acho que é um sentimento mais antigo que todos nós temos. Mas existe o medo nosso que impulsiona e o medo que paralisa a gente, que não deixa a gente agir. Então, como você vem lidando com os seus medos? O seu medo é real? O medo de pular do prédio? Eu tô ali no penhasco, sei lá, tô ali no... Por exemplo, eu tava viajando, não sei se vocês acompanharam, numa das minhas viagens, eu tava em cima de uma montanha. E aí eu fui andando, até ali o limitezinho, porque aí tinha uma cachoeira linda, o Véu da Noiva. Ali eu tive um medo louco, porque não tinha nenhum parapeito. Então, aquele medo ali era um medo positivo. Por quê? Porque aquela sensação do caramba, aqui se eu for além, eu corro risco, eu posso morrer, eu posso cair aqui. É real esse medo.
Agora, existe também aquele medo de simplesmente, vou dar aquele exemplo de não fazer uma live. Ai, eu morro de medo de fazer uma live, de ligar a câmera, não sei o que lá. É o medo que te paralisa, que não te faz progredir. Então, como você vem lidando com esse medo? O que você pode fazer, né, para não ter esses medos que te paralisam? Não os medos de segurança. Esse é legal ter. Mas também sem deixar ele no talo, né? Ficar com medo de tudo. Não. Mas cuidado. Olhe os seus medos. Qual o limite que você vem dando para os seus medos? É isso. É sobre isso. E claro, no final da live, sim, por que não? Para a gente conhecer os nossos limites, para a gente entender um pouco dos nossos limites, para a gente se entender um pouco, a gente precisa olhar para dentro. Porque quando a gente olha para dentro, a nossa visão, o nosso autoconhecimento, a nossa vida se torna ilimitada. Olha que coisa doida e bonita. Eu poder criar, eu poder me conhecer, eu poder me amar, eu poder me respeitar, isso é ilimitado. Então, só olhando para dentro, só parando por alguns momentos durante o dia, como eu faço aqui, gente, 3 minutos. Será se você não tem no dia 3 minutos para se olhar, para se acalmar, para se reconectar, como eu brinco, para voltar para casa? Vamos fazer isso juntos? Vamos lá? 3 minutinhos? Mão direita, mão esquerda. O nosso dar e receber. Nossa energia, ela está aqui. E o que eu faço com isso? Eu coloco ela aqui, ó, no nosso coração. Eu convido você a pôr suas mãos no seu coração, para você se reconectar com o seu aqui e agora, com o seu momento presente, porque muitas vezes quando a gente sai do nosso controle, a gente começa a ficar muito ansiosa, porque está preocupada com o futuro, muito preocupada com o futuro, ou a gente fica também triste demais, ou fica não deprimido, mas fica talvez um pouco melancólico, porque ou com culpa do que fez, do que deixou de fazer, porque do ontem, e a gente não percebe o nosso aqui e agora. Então vamos perceber o nosso aqui e agora, e a gente percebe o nosso aqui e agora acalmando. 3 minutos. Eu convido vocês a colocarem as mãos no coração, sentir o seu aqui e agora, e fazer comigo aquelas 3 respirações, que é o momento que a gente começa a colocar o cérebro na atenção do aqui e agora. Eu estou levemente entupida, tá, gente? Mas vai dar para a gente fazer. São 3 respirações fortes, de inspirar e a soltar, e soltar vai ser assim, ó. Combinado? Vamos lá? Inspirando. Enche, 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 enche o seu corpo. E solta. Sente o seu ar, sente sua respiração, sente o seu corpo enchendo e esvaziando. Mais uma vez. Enche, 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 enche o máximo que você conseguir. E expira. Solta. Mais uma vez, inspirando. E expirando. E acalma. Sente. Sente sua respiração, sente o seu coração. Pode ser que apareçam pensamentos. Não julgue se são os pensamentos que aparecerem nesse momento. Quando você tomar consciência
que você talvez se perdeu nesse pensamento, volte para a sua respiração. Volte a sua consciência para a sua respiração, para o toque, para a batida do seu coração. É uma forma carinhosa de você voltar para o seu aqui e agora. E você mostrar para a sua cabeça, para o seu cérebro, que você quer estar no aqui e agora. E todas as vezes que você fizer isso durante o dia, você tem um poder enorme de se reconectar com a sua essência. E você pode repetir palavras como: eu sou abençoada. Eu sou feliz. Eu sou capaz. Eu me amo. Eu respeito os meus limites. Eu me permito me conhecer. Eu me permito dizer não. E assim você vai falando para você. Afirmações positivas. Se conecta, acalma. Você pode, nesses 3 minutos também, ver uma linda luz saindo do seu coração, uma luz forte, brilhante, e essa luz vai subindo até chegar no topo da sua cabeça e desce também até chegar nos seus pés. Essa luz pode ser branca, amarela, dourada, violeta, translúcida. É a sua luz. E você sente essa luz te acalmar. Agradeça. Agradeça ao Ser Divino por mais um dia, por mais um momento de você com você. E quando você estiver pronta ou pronto, você pode abrir os olhos e voltar. É assim. Se permita fazer isso todos os dias. Coloque isso no seu cardápio diário de autocuidado. Perceba os seus limites. Conheça os seus limites. E sim, claro, veja se você pode também dar um passo para sair talvez desse limite que você também criou e que veja se não está na hora de crescer um pouquinho mais. Combinado? Gente, gratidão por todos vocês. Eu desejo uma semana iluminada para cada um de vocês, de verdade. Ilumine o melhor de vocês, sempre. Combinado? Um beijo enorme e até o próximo Café com Fabi, segunda-feira que vem. Tchau, pessoal.